Palavra no meu coração, e eu queria que você, pessoal, já deu 81 likes, vamos lá pessoal, me ajuda aí, pelo menos 100 likes, você já deu um like aí, Rayane? Já? Cíntia, já deu um like? Eu Já? Dona Dalva, a senhora já deu um like, é importante para que o YouTube reconheça a página da igreja, como uma página relevante. Abra comigo no Salmo 91, abra aí comigo no Salmo 91, e o Senhor colocou uma palavra hoje no meu coração, para poder conversar aí com vocês. Salmo 91, a palavra de Deus diz assim para mim e para você, a partir do verso 7, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Diga assim comigo: e tu não serás atingido. Vamos dizer novamente? Fala assim: 1000 cai ao meu lado, 10.000 à minha direita. Fala assim: e eu não serei atingido. Senhor, é a tua palavra nessa noite, eu quero te louvar. Obrigado por esse tempo, que cada pessoa que está conectada conosco, eu quero te pedir que essa palavra seja um rema, que essa palavra seja revelação no coração dos irmãos que estão conectados, em nome de Jesus. Queridos, o Salmo 91 é um dos salmos mais preciosos da Bíblia, e hoje meditando, hoje eu estava falando com Deus, falei: Deus, o que o Senhor quer falar conosco nessa noite? E o tema da palavra nessa noite é: tu não serás atingido. Você pode colocar a sua mão no seu coração e falar assim: e eu não serei atingido. Você pode dizer assim: e a minha casa não será atingida. Fala assim: e a minha família não será atingida. Quantos recebem nessa noite? Você aí na sua casa, você pode aplaudir assim ao Senhor, junto comigo, você pode aplaudir ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Uau, queridos, que promessa tremenda. Hoje meditando nesse salmo, queridos, há muitos salmos na Bíblia, e quando nós falamos de salmos, eu quero dar um spoiler aqui para vocês. Quando a gente olha os salmos, talvez esse é um dos salmos mais conhecidos, esse é o segundo salmo mais conhecido. Qual é o primeiro salmo mais conhecido da Bíblia, Cíntia? O 23. O Salmo 23 é conhecido como o Salmo do Bom Pastor, aquele que cuida de nós. Mas o Salmo 91, talvez é o salmo que é menos decorado do que o 23, porque ele tem mais versículo. Eu fico vendo que as crianças desde pequena já conhecem o Salmo 91. Mas o Salmo 91 é conhecido como o Salmo de libertação. É um salmo de proteção sobre a nossa vida. Há muitos salmos, querido. Eu gosto do Salmo 91, não é o meu salmo predileto, porque o meu salmo predileto é o Salmo 84. Porque o Salmo 84 ele é conhecido como o mais doce dos salmos. É conhecido como o Salmo das ramagens, ou como o Salmo daquele que ama a casa do Senhor. Por isso o Salmo 84 é o meu salmo predileto. Mas o Salmo 51 também é conhecido como o Salmo da dor, ou o Salmo da reflexão, o Salmo da tristeza. Assim como o Salmo 103 é conhecido como o Salmo da alegria. E o Salmo 91, queridos, é conhecido como o Salmo da libertação. E o Salmo 23 é o salmo mais popular, né, Cíntia? É o salmo mais conhecido. E esse salmo eu quero trazer algumas revelações para a nossa vida. Mas como eu não serei atingido no meio da guerra? Quando o autor de Salmos, ele escreveu, e alguns atribuem esse salmo a Moisés, mas esse salmo também é de autor desconhecido. Alguns dizem que é de Moisés, porque o Salmo 89, ou melhor, o Salmo 90 é de Moisés. Então alguns teólogos dizem que esse salmo é salmo de Moisés, porque quando Deus tirou o povo da terra prometida, ou melhor, tirou o povo ali do Egito, estava conduzindo ali a terra prometida,
No meio das batalhas, Moisés, ele lia esse salmo com o povo, e esse salmo ele trazia fé, esse salmo ele trazia esperança, porque esse salmo ele fala de livramento, esse salmo ele fala de esperança, esse salmo ele trazia uma alegria no coração do povo. E eu quero te dizer que esse salmo nessa noite, queridos, quer trazer uma alegria no seu coração, quer trazer uma alegria no meu coração, e eu creio que essa palavra, ela vai penetrar o mais profundo do meu coração. E eu quero trazer algumas chaves nessa noite, como eu e você, nós não seremos atingidos. O autor aqui do livro de Salmos, capítulo 91, ele nos mostra alguns segredos. Se você prestar atenção, do versículo 1 até o versículo 13, ele traz uma direção e ele fala daquele que habita na casa do Senhor. Do versículo 14, ou melhor, do versículo 9 até o versículo 13, ele fala daquele que está debaixo da proteção do Senhor. Mas do versículo 14 ao versículo 16, fala daqueles que amam ao Senhor. E se você prestar atenção, do versículo 1 até o versículo 15, é Moisés falando com Deus. Mas do versículo 14 até o versículo 16, é Deus falando comigo e Deus falando com você. E eu creio que Deus vai falar com você nessa noite, amém, queridos? Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você. Eu creio que você que está conectado, Deus quer falar com você nessa noite. E esse salmo, queridos, ele começa com uma queda. Se você prestar atenção, ele fala: 1000 caíram ao meu lado. Deixa eu te perguntar, quantas pessoas desistiram do meio do caminho? Quantas pessoas pararam no meio do caminho? Quantas pessoas desistiram no meio do caminho? No meio dessa trajetória, no meio dessa guerra, pararam. 1000 pessoas é muito, queridos, é muito. Mas ele não fala de 1000 pessoas, ele fala de 10.000. 10.000, eu fico pensando, Deus, como que pessoas tão boas pararam no meio do caminho? Como que vai ficar a minha vida e como vai ficar a sua vida? Se pessoas pararam no meio do caminho, eu fico perguntando, Deus, como fica a minha vida? Como vai ficar a sua vida? Você que está aí na sua casa, se 1000 caem ao meu lado, se 10.000 à sua direita, mas como vai ficar a nossa vida nesses dias? Sabe, eu fico olhando esse salmo. Há muitos salmos, queridos, há muitos salmos aqui na Bíblia que são salmos sacerdotais. O que são salmos sacerdotais? Salmos sacerdotais são salmos que o homem fala com Deus. Mas olhando esse salmo, para mim esse salmo não é um salmo sacerdotal. Você vai ver que salmos, na verdade, são canções, são poemas que foram escritos para Deus, que o homem faz para o Senhor. Mas quando você vê o Salmo 91, ele tem algo de especial nessa noite. O que esse salmo tem de tão especial? Porque esse salmo, na verdade, ele é um salmo profético. Esse salmo, ele traz uma revelação profunda sobre a sua vida e a minha vida. E é isso que eu quero te mostrar nessa noite. Por isso, se você tiver uma caneta, um papel nessa noite, eu quero te mostrar como que você vai se manter de pé no meio da luta. Como que eu vou me manter de pé no meio da batalha. E a primeira coisa que eu coloquei para nós meditarmos aqui nessa noite, queridos, como nós não seremos atingidos. Se o salmo ele fala de queda, a segunda coisa, como eu e você, nós não seremos atingidos. Eu coloquei aqui para nós meditarmos, né? Como que nós não seremos atingidos. Primeira coisa, o primeiro segredo que Deus colocou no meu coração, olha comigo no versículo 1, versículo 1, o que habita no esconderijo do Altíssimo. O primeiro segredo, queridos, para nós nos mantermos de pé, diante a luta, para nós não sermos atingidos, o primeiro segredo,
Nós precisamos habitar. O que é habitar na casa do Senhor? Os meninos estão colocando aí para nós na tela. O primeiro segredo é habitar. Esse é o primeiro segredo do Senhor. Aqui diz, mas no original eu descobri que essa palavra habitar, no hebraico ela significa lugar onde eu me assento, permaneço e termino morando. Eu vou repetir, queridos, essa palavra habitar significa lugar onde eu me assento, permaneço e termino morando. Você que está em casa, repita-se comigo: lugar onde eu me assento, permaneço e termino morando. Então, o lugar do Altíssimo não é apenas um lugar de habitação, é um lugar onde você se assenta, é um lugar onde você permanece, e é um lugar onde você faz a sua habitação. Então eu quero te dizer que o lugar onde você habita vai determinar as suas conquistas. O lugar onde você está vai determinar as suas conquistas. Por isso que no Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Antes o seu prazer está na casa do Senhor. E diz assim: será como árvore plantada. Árvore plantada, queridos, é você habitar. Aonde você está plantado nesses dias? Você está plantado na casa do Senhor? Porque aonde você está plantado vai determinar as suas conquistas. Aonde você está plantado, o Senhor vai trazer a vitória sobre a sua vida. Aonde você está plantado nesses dias? Por isso que no Salmo 1 diz que onde você vai florescer, aonde que você foi plantado, ali o Senhor vai trazer sobre a sua vida e sobre a sua casa. Eu quero te mostrar, queridos, nessa noite, 7 bênçãos que o Senhor traz nesse salmo, para aqueles que habitam na casa do Senhor e amam a casa do Senhor. Lá no versículo 13, olha comigo o versículo 13, ele diz assim para mim e para você: pisará o leão e a áspide. Lá no versículo 14, porque a mim se apegou com amor, eu livrarei. Quem fala isso? É o Senhor. Então aqui nesse versículo, queridos, do versículo 14 ao versículo 16, tem 7 promessas para aqueles que habitam e aqueles que amam a casa do Senhor. As 7 bênçãos dos que habitam e amam a casa do Senhor. Quantos amam a casa do Senhor? Fala assim: eu amo a casa do meu Deus. Eu amo a casa do Senhor. Você que ama a casa do Senhor, eu quero te mostrar 7 bênçãos que é liberada nesse salmo. Sabe, as 7 promessas de Deus nesse salmo, para aqueles que amam a casa do Senhor. Olha só comigo, lá no versículo 14 diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. A primeira promessa de Deus, para aqueles que habitam na casa, para aqueles que amam a presença do Senhor, o Senhor vai vir com livramento nesses dias. A primeira promessa: o Senhor é Deus que livra, o Senhor é Deus que vem e desfaz toda a emboscada. A primeira coisa que eu coloquei, eu achei que estava aqui no telão. A primeira coisa, eu coloquei ali para mim e para você. A primeira promessa para quem habita: Deus é um Deus que traz livramento. Você crê que Deus vai trazer livramento sobre a sua vida? Deus vai trazer livramento sobre a sua casa. Aqui no versículo 14 ele fala assim: porque se apegou a mim, poloei, porque ao meu nome, ele fala, por amor ao meu nome, eu o livrarei. A primeira promessa para quem habita: Deus é um Deus que traz livramento. Deus vai te livrar. Sabe quem confirmou o Salmo 91, queridos? O próprio Jesus. Ali no livro de Lucas, capítulo 19, versículo, Lucas 10, capítulo 10, verso 19, Jesus certa vez, ele separou os discípulos em 70 e 70, e ele diz assim: quando entrares no lugar, eu livrarei da serpente, se como pegar alguma coisa, eu os livrarei.
Você quer saber qual que é a revelação do Salmo 91? Lê Lucas capítulo 10, verso 19. Jesus, ele mostra algo espiritual e algo natural, porque o próprio Jesus, ele citou o Salmo 91, e ele mostra para os discípulos de uma forma prática. Não é apenas algo espiritual, mas tem que ser algo natural. Então Jesus, ele olha para os discípulos e fala: olha, eu vou livrar vocês, se vocês comerem alguma coisa, se vocês pegarem a serpente, se picarem vocês, eu vou livrar. Jesus estava citando o Salmo 91. Então o próprio Jesus, ele testifica dessa promessa sobre a vida dos discípulos. Segunda coisa, segunda promessa, ele fala assim para mim e para você: porque a mim se apegou, poloei a salvo num alto lugar. Deus vai te colocar nos lugares altos. O que é colocar nos lugares altos? Um lugar intocável, o lugar onde Deus vai trazer revelação sobre a tua vida. Lugar alto, queridos, fala o alto retiro, fala um lugar de proteção, onde não pode ter acesso. O maior exemplo disso para mim e para você, queridos, é a águia. Por que a águia faz o seu ninho nos lugares altos? É onde os predadores não podem chegar. Eu quero te dizer que nesses dias, Deus vai colocar a minha vida e a sua vida nos lugares altos. Levante as tuas mãos aos céus aí na sua casa, fala: Senhor, eu quero habitar nos lugares mais altos. Senhor, assim como a águia faz os seus ninhos, meu Deus, nos lugares altos. Deus, coloca os meus filhos, a minha família, Deus, nos lugares altos, no lugar da revelação, onde o Senhor nos protege. Então, segunda coisa, queridos, aquele que habita, ele é protegido, ele é colocado nos lugares altos. Terceira coisa, queridos, terceira revelação que eu vejo: aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, versículo 15: ele me invocará e eu responderei. Terceira coisa, Deus é um Deus que dá resposta à oração. Deus responde a sua oração. Ele diz assim: invoca-me e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. É tempo de você entrar nos lugares secretos, é tempo de nós entrarmos nas recâmaras do Rei. Sabe, queridos, quando você entra nas recâmaras do Rei, no lugar da intimidade, eu fico pensando, queridos, hoje eu não lembro agora o nome do presidente dos Estados Unidos. Quem? Joe Biden. O Joe, para quem é íntimo, o Joe, né, Cíntia? O Joe. Olha só, se eu e você chegarmos ali nos Estados Unidos, eu quero ter uma conversa com o presidente, nós vamos conseguir, queridos? Não. Dificilmente, querido, nós iremos conseguir. Se eu chegar lá em Brasília e falar: eu quero falar com o presidente aqui, quero falar, capaz que com o nosso a gente consegue, né? Mas se eu chegar lá e falar: eu quero falar aí com o nosso presidente, e nós não vamos ter acesso, queridos. Mas deixa eu perguntar algo para vocês. Vamos pegar o filho dele, está ali com 7 anos de idade, ele chega ali no Planalto, ele sai correndo ali, ele abre a porta ali do gabinete, ele não quer saber de nada. Ele tem acesso ou não, Lu? Ele tem acesso, mas ele tem acesso por quê? Porque ele é filho. Ele não precisa marcar horário, ele não precisa pedir permissão, não é assim? Mas por que ele tem esse acesso? Porque ele é filho. Eu quero te dizer que com Deus, eu e você, nós somos filhos. Nós não precisamos marcar hora, nós não precisamos pedir permissão. Simplesmente fala: tenha ousadia para entrar no Santo dos Santos. Aquele que habita, queridos, tem respostas em oração. Deus irá responder às suas orações nessa noite. Fala: Senhor, ouve a minha oração. Deus ouve o meu clamor. Quarta coisa que eu vejo: quem tem acesso.
Fala assim, ó, no versículo 15: eu estarei com eles. Nós teremos a presença do Senhor na nossa vida. Não importa, queridos. Fala assim: quando passares pelo fogo, o fogo não te queimará. Quando passares pelas águas, não te afogará, porque a mão do Senhor estará com você em todo o tempo. O nosso Deus é um Deus onisciente, amém? O nosso Deus é um Deus onipresente. Deus é um Deus que se faz presente em toda e qualquer situação. Certa vez o profeta, ele diz assim: o Senhor estava aqui. Jacó, na verdade foi Jacó falou assim: o Senhor estava aqui e eu não sabia. Verdadeiramente o Senhor está aqui. Eu quero te dizer que verdadeiramente o Senhor está na sua casa. Quarta coisa, aquele que habita tem acesso à presença do Senhor. Quinta, fala assim lá no versículo 15: e eu glorificarei. Essa palavra glorificar no original significa e eu honrarei. O Senhor vai te honrar. Você vai honrar com seus compromissos. Você vai honrar com aquilo que Deus colocou na sua vida. Deus é um Deus que honra, queridos. Sabe, naquele lugar onde você foi humilhado, Deus irá honrar a sua vida. E por último, queridos, fala assim lá no versículo 16: e saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Ou melhor, eu pulei um, não pulei? Eu pulei um. Lá no versículo 16 diz assim: com longevidade. E o que é longevidade? Você vai viver o que Deus tem para você viver. Sabe, você vai declarar: Deus, eu vou viver aqui nessa terra o que o Senhor tem para me viver nesses dias. E por último, a maior das bênçãos daquele que habita: Deus vai trazer salvação sobre a tua casa. Deus vai trazer salvação sobre a minha vida. Deus é um Deus que salva. A maior de todas essas 7 bênçãos, querido, é a salvação do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então aquele que habita, ele recebe as sete bênçãos daqueles que amam o Senhor. Você ama a casa do Senhor, queridos? Eu amo a casa do Senhor. Segundo segredo, queridos, segundo segredo, estar debaixo. Segundo segredo para aquele que, do Salmo 91, fala assim: habita debaixo. Então aqui no Salmo 91, lá no versículo fala assim: a sombra, estarei debaixo da sombra. Segundo segredo, está debaixo da proteção do Senhor. Quando você está debaixo da proteção do Senhor, aí no Salmo fala que eu e você estaremos debaixo da proteção. O André vai colocar aí para nós estaremos, segundo segredo, nós estaremos debaixo. Segundo segredo, habitar debaixo. O que é estar embaixo? Isso fala da proteção. Debaixo das asas, isso fala que quando a galinha ajunta os pintains. Eu não sei você, queridos, mas certa vez Jesus olhou para Jerusalém e falou assim: Jerusalém, 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 vocês que matam seus profetas e seus enviados, quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha ajunta os pintains, e vocês não quiseram. Sabe, quantas vezes o Senhor quis colocar Araguari debaixo dos braços? Quantas vezes Deus quis colocar Minas Gerais debaixo dos braços? Quantas vezes Deus quis colocar o Brasil debaixo dos braços, e não quisestes? Sabe, queridos, tem muitas pessoas gritando por socorro nesses dias. Tem muitas pessoas que estão gritando, pedindo ajuda. Hoje mesmo recebi inúmeras ligações, Cíntia, de pessoas que não frequentavam a igreja há mais de 5 anos, e falando assim: pastor, hoje tem como eu ir no culto? Falei assim: infelizmente não. Eu nunca pensei que eu ia chegar a esse ponto de pedir para as pessoas não virem no culto, Cíntia. Estava falando com o pastor Carlos, tem algumas pessoas que saíram do presídio, me ligou e falou: pastor, eu posso ir no culto? Falei: meu irmão, não tem como você vir no culto. As pessoas estão querendo agora, hoje, queridos, entrar debaixo da sombra, mas o Senhor clamou por quantas vezes? Ele fala assim: quantas vezes eu quis ajuntar vocês e vocês não quiseram? Quantas vezes eu chamei vocês para estar debaixo da minha proteção e vocês não me ouviram?
Eu lembro, queridos, ali na região onde que eu moro, ali minha tia, só tinha a casa da minha tia, então era muito mato. E eu lembro que um dia eles colocaram fogo. Eu não entendo, o brasileiro gosta demais de colocar fogo, Cíntia. As senhorinhas varrem a porta da casa, ajuntam algumas folhas, em vez de recolher e colocar no lixo, o que elas fazem? Elas põem fogo. Eu não entendo essa mentalidade do brasileiro, ainda vou entender. E eu lembro que eles colocaram fogo, queridos, ali, e nós tentando apagar, porque a casa estava muito próxima. E quando nós apagamos o fogo, tinha uma bola assim queimada, tal. Nós não entendíamos o que era. Eu peguei um cabo de vassoura, comecei a cutucar, e a hora que eu vi, era uma galinha que havia sido carbonizada. Ela estava morta. E quando eu cutuquei ali e tal, ela estava toda queimada, mas quando eu cutuquei, debaixo das asas dela começou a sair um monte de pintinhos. Ela havia morrido para salvar os seus pintinhos. Deixa eu te dizer, queridos, foi isso que Jesus fez por mim e por você ali naquela cruz. Para salvar a minha vida e para salvar a sua vida, Ele precisou morrer naquela cruz. Então, segunda coisa, queridos, lugar de segurança. Está debaixo fala de um lugar de fácil acesso, um lugar que você pode acessar. Quando fala aquele que está debaixo das minhas asas, é um lugar de fácil acesso. Você tem acesso nessa noite, eu tenho acesso nessa noite. Está debaixo do acesso do Senhor. Terceiro segredo que eu coloquei, queridos, segredo, versículo 1 fala assim para mim: descansar à sombra do Onipotente. Nós precisamos aprender a descansar. No Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela, em vão é levantar de madrugada, mas aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Nós precisamos aprender a descansar. Eu lembro que quando eu converti, tinha uma canção que dizia assim: não tenha sobre si nenhum cuidado, qualquer que seja, pois é sol, viu, Lu? Pois somente um, seria muito para você. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. É si bemol com sétima. É isso? É isso mesmo. É isso mesmo, queridos. O tom é sol, mas a introdução é si bemol com sétima. É isso? É? Acho que é isso, né? Qualquer que seja, somente um, seria muito para mim. É meu, somente meu. Somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho? Meu trabalho é descansar em ti. É isso que o Senhor quer falar com você, queridos. Não tenha sobre si nenhum cuidado, qualquer que seja. E quarto e último, queridos, qual que é o quarto segredo? Aprender a confiar. Versículo 2 diz assim: versículo 2: e diz ao Senhor, tu és o meu refúgio e o meu baluarte. O Senhor é o seu refúgio e o Senhor é o seu baluarte. O Senhor é que te guarda. Para nós concluirmos agora, quarto segredo: aprenda a confiar. E para nós agora concluirmos nessa noite, nós precisamos habitar, nós precisamos, queridos, estar debaixo da proteção, nós precisamos descansar e nós precisamos confiar no Senhor. A nossa conclusão, queridos, para nós estarmos debaixo das 7 bênçãos daquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Vou pedir para o André colocar aí para nós a conclusão agora. Para nós concluirmos agora, nós precisamos, tá terceiro e quarto, André,
O primeiro e segundo não está aí não? Nós precisamos descansar, confiar, habitar e descansar no Senhor. Feche seus olhos agora. Eu quero orar sobre a sua vida e pedir a proteção do Senhor sobre a tua casa. Que essas 7 promessas do Salmo 91 se cumpra sobre a sua vida nessa noite. Que essa proteção do Senhor se cumpra sobre a sua casa. Aquele que habita, habitar na casa do Senhor é você se assentar, é você confiar e é você fazer morada na presença do Senhor. Feche seus olhos agora aí junto com a sua família. Eu quero te convidar agora a você fechar seus olhos. Sabe, eu creio que essa noite o Espírito Santo quer trazer um refrigério sobre o seu coração. O Espírito Santo quer trazer um refrigério sobre a tua casa. O Espírito Santo quer trazer um refrigério sobre a tua família. Porque a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, essa noite você vai confiar, você vai descansar na presença do Senhor. Deixa o Espírito Santo falar com você. Porque aquele que habita é aquele que se assenta, é aquele que permanece e é aquele que termina morando nessa noite. Talvez você está com a sua fé abalada, talvez o seu coração está angustiado nessa noite. Eu quero te dizer que essas 7 promessas, essas 7 bênçãos do Salmo 91 vai se cumprir sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Feche seus olhos agora, deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. Deixa o Espírito Santo trazer um renovo sobre o teu coração. Deixa o Senhor soprar sobre a tua casa. Deixa o Senhor soprar sobre a tua vida. Que essas 7 bênçãos se cumpram sobre você. Oh, você que ama a casa do Senhor, você que habita na casa do Senhor, deixa o Espírito Santo começar a soprar. Deixa o Espírito Santo soprar sobre a tua vida. Diga sim ao Senhor. Aleluia. Deixa o Senhor soprar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família nessa noite. Aleluia. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias Da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Coisa vou pedir. Deixa eu ficar Nesse lugar todos os dias da Queridos, minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar. todos os dias da minha Coloque a sua mão sobre o seu coração, você que está em casa. Senhor, nessa noite pra onde vou. eu quero te pedir, Senhor, que se cumpra sobre a vida de cada irmão que está conectado as 7 bênçãos do Salmo 91. A bênção do livramento, a bênção, Senhor, da proteção, de estar nos lugares altos, a bênção, Senhor, da oração respondida, a bênção, Senhor, da tua presença em qualquer momento, a bênção, Senhor, que tu és Deus que nos honra, Deus, que o tempo do Senhor está sobre nós, e a bênção da salvação. Que o Senhor guarde, que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã que está conectado, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, queridos, que o Senhor guarde a sua casa, e que você medite nessa palavra, e que você busque no Senhor essas 7 bênçãos do Salmo 91 sobre a tua vida. Te espero amanhã às 9h30, se conecte,
O Senhor te abençoe. O pastor Carlos te espera amanhã pela manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Onde eu irei, se eu não Tenho pra onde voltar.